Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos falar da lição de número 6. O título é A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Nós vamos observar nessa lição os episódios que estão no capítulo 13 e principalmente o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. E vamos ver que quando Saul iniciou o seu reinado, ele teve a aprovação de Deus e do povo em várias ocasiões, principalmente nas primeiras guerras que ele enfrentou contra os amonitas, em que ele reúne um exército, vence a batalha, Deus é com Saul e o povo começa a admirar as capacidades de Saul. Mas logo as situações vão ficar complicadas, principalmente quando ele começa os primeiros embates contra os filisteus. 2 anos de reinado e ele vai enfrentar essa batalha e Deus orienta por intermédio de Samuel que ele aguarde aonde está pronto o exército para a batalha, até que Samuel chegue e possa oferecer sacrifício. Acontece que Saul tem 3.000 homens com ele e começa alguns a saírem, e quando está aí por volta de 600 soldados, e ele já perturbado, porque já é o 7º dia que Samuel havia dito que chegaria, mas não tinha chegado ainda, e ele então resolve oferecer sacrifício ele mesmo. E aí já é um fato muito complicado, porque ele era rei, mas ele não era sacerdote e, portanto, não tinha autorização para realizar aquele sacrifício. Logo em seguida chega Samuel, e aí Samuel vai dizer a Saul que ele não teve a paciência de esperar e adiantou aquilo que não deveria ter feito, que era oferecer o sacrifício. Portanto, é um ato de desobediência e, ao mesmo tempo, ele está também praticando um ato de arrogância, porque ele não só não espera aquilo que o sacerdote pode fazer, o profeta no caso, como também não tem a paciência de esperar o tempo certo de Deus para a vida dele. Mais à frente, Deus lhe dá outra incumbência, desta feita contra os amalequitas. E Deus diz que esses amalequitas, que causaram tanto dano a Israel quando Israel vinha do Egito, deveriam ser completamente destruídos. Tudo deveria ser eliminado: homens, mulheres, crianças, animais. Somente aquilo que eram objetos de ouro deveriam ser trazidos para o Senhor. Não eram despojos de guerra, porque não se tratava de uma guerra, mas de um juízo de Deus contra aquele povo. O fato é que Saul vai, mata muita gente, mas traz consigo o gado, as ovelhas dos amalequitas, e traz também o próprio rei, que era rei dos amalequitas, Agag, e traz consigo o rei. Quando Samuel encontra com Saul, a primeira coisa que Samuel diz: que balido de ovelhas é esse que eu estou escutando? E aí Saul percebe que está errado, mas ao invés de assumir essa responsabilidade e dizer eu errei, eu falhei, ele joga a culpa no povo e diz: olha, o povo queria trazer para ofertar ao Senhor sacrifícios, eu achei que não tinha nenhum problema e eu não desobedeci a Deus não, foi o povo que trouxe as ovelhas para sacrificar ao Senhor. E aí é onde Samuel diz aquele famoso ditado, que o obedecer é o melhor do que o sacrificar, porque Deus se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício de animais. Além disso, ele deixou viver a Agag, que Deus havia dito que deveria matar. Samuel fica indignado com Saul e o próprio Samuel toma a espada e mata o rei dos amalequitas, para que se cumprisse aquilo que Deus havia ordenado a Saul.
E aí nós vamos perceber que há um conceito muito interessante aqui, que Saul vai ser pego nessa realidade daquilo que Deus está condenando esse ato de Saul, que é a rebeldia, a rebelião. E nós vamos observar que o conceito de rebelião, de rebeldia, é exatamente um ato de desobediência planejado, alguém que realmente planejou desobedecer e que o fez de forma voluntária. E essa rebelião é contra Deus, é uma rebeldia contra aquilo que Deus havia mandado. Nós podemos pensar, o cristão pode se rebelar de alguma forma? Bom, primeiro vamos lembrar que as autoridades foram constituídas por Deus. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que Deus instituiu as autoridades. Mas quando é que o cristão pode não concordar com as ações e não obedecer às autoridades? Quando as autoridades pedem ou exigem alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. É o caso que vimos os apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos dizendo que eles não vão obedecer às autoridades que mandaram que eles parassem de falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Qualquer situação em que o crente precisa não concordar com alguma situação, se ele está no emprego e a empresa lhe tirou direitos que ele tinha, ele pode ser contra isso e expressar a sua indignação? Sim, ele pode. Ele pode não aceitar uma lei que seja contrária à lei de Deus, os valores e princípios da palavra de Deus? Pode. Mas até mesmo quando o cristão não concorda com alguma coisa que é contrária à lei de Deus e ele, portanto, não obedece às autoridades nesse momento, ele pode fazer isso de forma ordeira, de forma respeitosa. Ele não precisa fazer uma revolução desrespeitosa e provocar escândalo com relação a isso. Então, o que Deus está dizendo aqui, inclusive, é que o ato de rebeldia e a arrogância de Saul são semelhantes à feitiçaria e à idolatria. Por quê? Porque aquele ato de rebeldia, ele é contrário ao que deveria ser a dependência de Saul em Deus. Saul não espera por Samuel para oferecer o sacrifício no primeiro episódio. No segundo episódio, ele deixa de obedecer aquilo que Deus mandou, e toda desobediência é um agravo contra Deus, porque é como se Saul dissesse: não, eu sei fazer melhor do que Deus, porque é melhor trazer as ovelhas para sacrificar ou deixar o rei vivo para trazer como despojo, como a apresentação da minha capacidade de vencer uma batalha. Se os romanos faziam isso, quando venciam povos, traziam os vencidos e exibiam diante do povo como uma forma de demonstrar a sua superioridade. Saul estava agindo de forma arrogante e confiando na sua própria capacidade, desobedecendo a Deus. Daí porque isso é comparado com feitiçaria e com idolatria, e naquele momento a desobediência de Saul veio trazer um recado de Deus por intermédio de Samuel, dizendo: Deus rejeitou você como rei e já está providenciando outro, porque já escolheu outro para o seu lugar. Saul não está preocupado com obedecer a Deus ou o que Deus pensa a respeito dele. Ele pede a Samuel que volte com ele para que a sua reputação não seja manchada. Chega até a rasgar a roupa de Samuel, e Samuel, que amava Saul, que tinha um bom sentimento e esperava que Saul fosse um bom rei, concede o desejo de Saul de ir e sacrificar com ele e não provoca isso publicamente, mas o texto diz que Samuel apartou-se de Saul e nunca mais encontrou com Saul e foi para Ramá e nunca mais o viu, exatamente porque
Deus havia rejeitado a Saul como rei para que ele não reinasse mais sobre Israel. O que nós vamos observar nessa lição é exatamente como a desobediência é muito ruim no nosso relacionamento com Deus, e pelo menos duas coisas foram muito ruins para o próprio Saul e para Israel na desobediência de Saul. Primeiro que vamos lembrar que quem disse a Davi que tinha matado a Saul, embora não foi bem assim que aconteceu, foi um amalequita. Depois vamos lembrar que lá na frente Israel sofre o risco de ser eliminado enquanto nação na Pérsia durante o período de Ester por um homem que era inimigo de Israel, que se chama Amã o Agagita. Muito provavelmente o Agagita é um descendente de Agag, e aquele rei que Saul deixou de matar. E o Mardoqueu, que é possivelmente da descendência de Saul, porque está dito lá no livro de Ester que é filho de Quis, que é o nome do pai de Saul, ou seja, seria da mesma descendência de Saul. Talvez por isso ele não se dobrava diante de Amã, porque talvez reconhecesse que foi o Agag que causou a rejeição, ou o episódio com Agag que causou a rejeição do seu parente Saul como rei. Ou seja, de fato, há uma condenação aí posterior que quase alcança Israel. Se não fosse a bondade de Deus e a ação de Deus na vida de Ester, um descendente de Agag teria destruído Israel. O que nos mostra como a desobediência é ruim, é danosa, e como por causa disso Saul perdeu o reinado. Quando ele morreu, um de seus filhos foi rei sobre as tribos do norte, mas por pouco tempo. Logo em seguida, Davi é ungido rei sobre todo o Israel, ou assume como rei em todo Israel, e Saul vai ter uma dificuldade com isso, porque Deus diz por Samuel que Deus arrependeu-se. Aqui o arrependimento divino não é um remorso, mas é uma tristeza de ver que Saul não obedeceu, e Deus ficou triste com Saul por causa disso, e por isso Deus o rejeitou, e Deus já ordenou que outro fosse escolhido em seu lugar. Saul, a partir daí, o Espírito do Senhor afastou-se dele, e ele vai ter grandes problemas, inclusive sendo perturbado por espíritos imundos, tendo dificuldade de luta contra os povos que estão ao seu redor. Ou seja, não é mais alguém dirigido por Deus e que tem o Senhor como seu auxiliando no seu reinado, porque foi rejeitado por Deus. Daí nós extraímos para nós estas preciosas lições. Precisamos obedecer a Deus em todas as coisas, esperar o tempo certo de Deus para aquilo que Ele quer fazer em nossa vida, e saber como se conduzir diante daquilo que Deus nos manda fazer, para que possamos ter a aprovação de Deus sobre a nossa casa, o nosso ministério e tudo aquilo que nós fazemos. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se não é inscrito ainda, que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.